Eu tenho uma palavra profética nesta manhã. Já faz um bom tempo que o Senhor me confiou para trazer uma mensagem profética, mas isso agora está muito forte em meu coração. Eu quero que vocês abram a Bíblia em Isaías 24. Isaías 24, a minha mensagem se chama Em uma hora tudo vai mudar. Em uma hora. 24º capítulo de Isaías. Eu vou ler apenas os primeiros versículos, então deixe a Bíblia de vocês aberta, porque eu vou continuar voltando a esse texto. A profecia está toda aqui. Não é a minha profecia, é a profecia do Senhor concedida através de Isaías, o seu santo profeta. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e dispersar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Pai, com amor e quebrantamento eu me achego diante desta congregação, com algo que o Senhor colocou em meu coração, algo profetizado há muitos anos atrás, voltado para esta mesma geração, neste momento. Senhor, eu oro para que o Senhor desperte os nossos corações, para que a gente não tenha medo, para que a gente não tema, mas que a gente venha confiar na Tua Palavra, que ela nos traga força. Agora, Senhor, venha sobre mim pelo Seu Espírito Santo, deixa eu falar a Palavra do Deus vivo, com confiança e fé. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus, por intermédio do profeta Isaías, disse que o tempo está chegando. Deus disse, eu vou tirar tudo, vou virar tudo de cabeça para baixo. A Escritura deixa isso muito claro, diz, eis que o Senhor esvazia a terra e a assola, e a vira de cabeça para baixo. Há um julgamento repentino vindo a este mundo, e está à porta. Eu quero que vocês ouçam o que o profeta Isaías está dizendo. Não é a minha mensagem. Agora, se você está amarrado a este mundo, se você está apaixonado pelas coisas deste mundo, então você não está caminhando com o Senhor. Você não está querendo ouvir, você não vai querer ouvir isso, e você pode simplesmente jogar isso de lado, fora e dizer, bem, não vou suportar essa mensagem. Mesmo se você for um cristão nascido de novo, se você ama o Senhor e está perto dele, se você não acredita que esta é a palavra pura de Deus, pode haver uma tendência de não levar isso a sério, mas esta é a palavra de Deus, não é a profecia dos homens. Existem muitas profecias acontecendo no mundo, e elas são, eu não sei se vocês as chamariam de escrituristicamente baseado nisso, mas essa é a Escritura, essa é a palavra viva de Deus. Se você crê que essa é a palavra pura de Deus, então você tem que abrir o seu coração para o que o profeta Isaías tem a dizer nesta manhã. Em uma hora, o mundo vai mudar, diz a Escritura. Na verdade, quando você chega ao capítulo 8 de Apocalipse, João advertiu em um dia, a morte e o luto virão. Ainda assim, em uma hora, haverá uma queima total e o julgamento virá. Esse é o capítulo 18 de Apocalipse. E confirma que isso vai acontecer. Jesus disse que será, quando todos os homens clamarem paz e segurança, essa destruição repentina virá. Uma destruição repentina e inesperada virá das mãos do Senhor. Isaías alerta que ele menciona a cidade. Na verdade, vários profetas acreditam, mas a maioria dos eminentes estudiosos da Bíblia, e eu verifiquei na minha biblioteca, eles acreditam, como eu, que essa profecia que nós estamos ouvindo nesta manhã de Isaías é dirigida a esta geração. Em apenas um momento eu vou ampliar isso e dizer por que eu acredito que nós podemos identificá-la em nossa própria geração, em nosso tempo. Em um dia, em uma hora. E ele diz que naquela hora haverá uma grande queima. Agora, profetas seculares e aqueles da segurança interna, seja nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na Alemanha ou em todo o mundo agora, eles estão dizendo que vai acontecer um acidente nuclear ou um holocausto nuclear vindo a uma cidade. Eles costumam citar New York. Você sabe o que aconteceu aqui? Vivemos a experiência do 11 de setembro.
E vocês podem olhar para fora dos apartamentos onde estamos e vocês podem ver o fogo queimar e a fumaça subindo para o céu. Algumas semanas atrás, se lembre da erupção do tubo de vapor e onde a terra se abriu e engoliu um caminhão. E vocês viram as fotos das pessoas correndo por toda parte e gritando: que isso, que isso, que isso? Eles estão pensando em algo nuclear. A Escritura diz que quando você passa pelo capítulo 24 de Isaías, ela diz que os portões serão destruídos, os portões serão devastados. Isso significa que as saídas e as entradas, não sabemos onde está a cidade, nomeada em um incêndio, e é mencionado aqui. Há vários anos eu venho profetizando algo que vi quando eu estava nas ruas da Broadway, com a 42ª rua. Isso voltou para mim muitas vezes. 1000 incêndios queimando nessa cidade em particular em que vivemos. Mas vocês entendem? Eu não sei onde está. Ele não nomeia a cidade, mas diz que haverá uma destruição repentina que vai mudar tudo. O mundo vai mudar em uma hora. A igreja vai mudar em uma hora. E nós, como indivíduos, vamos mudar em uma hora. Agora, essa mensagem não é para assustar. Porque se você está confiante de que você está salvo e debaixo do sangue de Cristo e redimido, você sabe que qualquer coisa assim acontece e é glória instantânea. Passamos da vida para a morte. E, como disse o apóstolo Paulo, devemos ter essa mentalidade, que nós agradecemos a Deus por este mundo, agradecemos a Deus pela nossa vida, mas a nossa preferência é ir e estar com Cristo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. A Escritura diz que o medo da morte é um domínio, é um terror. E Paulo disse, vocês viveram toda a vida de vocês assim, mas ele disse que Deus diz que não quer que vocês vivam assim. Ele quer nos livrar do medo da morte. E se perdermos o medo da morte por confiar em Cristo e no poder do Espírito Santo, não teremos medo. Não importa o que aconteça, o que seja que venha no noticiário, o que alguém diga, ou uma mensagem como esta, você só será movido a despertar para o que o Senhor diz para fazer. E não me deixe ultrapassar isso aqui. Não sabemos onde isso vai acontecer. Em primeiro lugar, chegará a hora em que o mundo inteiro vai ser mudado. Agora, eminentes estudiosos da Bíblia acreditam que os capítulos 24 e 25 de Isaías têm a ver com o nosso tempo neste mesmo dia. Um evento cataclísmico repentino vai acontecer. E Isaías diz, o sublime, isso é 26:5, o sublime, significando a cidade orgulhosa, será derrubada até o chão. Então, de acordo com o profeta, há um caos total. Pessoal, vocês podem sair na rua aqui, nessa tarde de domingo, sair pela porta em um dia ensolarado e dizer, como pode acontecer que em uma hora possa haver tamanha confusão, em que o governo não possa fazer nada a respeito, as agências sociais não possam fazer nada a respeito, porque mesmo quando o 11 de setembro atingiu essa cidade, eles vieram de todo o mundo, vieram de todos os Estados Unidos, bombeiros, policiais e ajudantes, e havia exércitos de pessoas querendo ajudar. Mas, pessoal, esse evento cataclísmico está muito claro nas Escrituras, vai estar além da capacidade humana de lidar. E mesmo agora ouvimos os nossos profetas seculares e eles falam a respeito de tentar se preparar. Mas está vindo o dia em que em uma hora a sociedade vai mudar. O mundo inteiro vai mudar. A Bíblia diz que os mercadores irão chorar e lamentar e clamar, porque ninguém estará comprando suas mercadorias. Eles são todos vendedores e não haverá nenhum comprador. Na semana passada, o diretor ou CEO de um grande fundo colocou o seu iate de 142 pés à venda. Sua casa de 16 quartos em Aspen foi colocada à venda porque os seus fundos de alto risco estão desaparecendo e ele está em sérios apuros, e isso aconteceu durante a noite. Agora, todos esses riscos, companhias hipotecárias indo à falência, à torto e à direito. Estamos enfrentando uma incrível turbulência econômica monstruosa.
Eu venho alertando a respeito disso. Eu estive neste púlpito há 1 ano atrás, neste domingo, eu acho que foi, ou dentro de 1 ou 2 domingos, alertando sobre o mercado de hipotecas e dizendo às pessoas, se você está vendendo casas e não sabe como fazer isso, você não é um agente imobiliário, saia fora disso. Nós avisamos a respeito disso. Vocês dizem, bem, para que alertar? Qual é o propósito disso? Por que você simplesmente não espera até que aconteça? Por que viver com qualquer tipo de ansiedade? Por que colocar esse fardo sobre nós? Mas se lembre do que Jesus disse, que quando viu pela primeira vez a destruição de Jerusalém, ele disse que essa cidade iria queimar completamente. E ele diz, eu estou te dizendo agora para que quando acontecer vocês creiam. Vocês vão acreditar que existe um Deus que amou muito vocês e ele os alertou. Ele disse que essa cidade vai cair por terra e não ficará pedra sobre pedra no templo. E Jesus alertou. Ele disse que agora eu estou alertando vocês por uma razão, para que quando acontecer, quando vocês virem essas coisas surgirem, vocês entendam que vocês foram amados. Quando o apóstolo Paulo está falando sobre essa destruição repentina, ele chamou essa informação de luz. Ele disse, vocês, membros de um corpo caminhando na luz, vocês estão obtendo o discernimento do Espírito Santo. Ele disse, vocês não estão nas trevas, não andarão nas trevas. Então, quando essas coisas repentinas vierem e houver pânico ao redor de vocês, algo irá acontecer com vocês pelo Espírito Santo. Vai ser algo que vai acelerar. Vocês vão dizer, bem, meu Deus me alertou. Houve palavras verdadeiras que saíram do púlpito e nós fomos alertados. Embora nesse dia de prosperidade ninguém queira ouvir. Eu quero ouvir. Mas pessoal, está aqui, eu vou dizer a vocês por que essa mensagem está sendo trazida nesta manhã diante de vocês, até eu encerrar. Ele disse, os sonhos vão desvanecer-se. Ele continua dizendo que a música vai sumir das cítaras ou dos violões. Vai haver uma grande mudança. Tudo vai mudar neste mundo em 1 hora. Se houvesse um ataque nuclear em Jerusalém ou Tel Aviv, em qualquer cidade de Israel, eu falei a respeito da opção Samsung. Eles têm um sistema de radar e um equipamento de proteção tal que assim que um míssil é lançado em direção a Israel, dentro de instantes, eles têm cerca de 1 minuto, talvez menos que 1 minuto, de acordo com alguns especialistas, e esses mísseis que iam atingir e atacariam e eliminar todos os inimigos de Israel são interceptados. Pessoal, eu vou falar com vocês em um momento a respeito do porquê. Eu acredito que o profeta Isaías está falando sobre os nossos dias. Em primeiro lugar, pelo número crescente de profetas alertando a respeito da chegada de um momento apocalíptico. Agora, quando eu falo sobre profetas, eu não estou falando apenas sobre profetas da igreja. Eu estou falando sobre profetas seculares. Porque Deus usa esses profetas seculares. Esses são os especialistas, os cientistas. Lembre-se das Escrituras, que Deus disse sobre a Assíria. A Assíria é a minha vara contra Israel, para corrigi-los. Em outras palavras, a Assíria está fazendo a minha vontade. Eu estou falando através da Assíria ao meu povo. E se lembre também de Ciro. A Escritura diz que Ciro, ele era um rei pagão. Quando você chega a Amós, o profeta Amós disse que Ciro, Deus estava falando através dele. Disse, Ciro é o meu pastor, ele está cumprindo as minhas ordens. Então, quando você ouve todos esses cientistas seculares, não são pessoas da igreja, não são pessoas religiosas. Eles estão dizendo que está à porta. E quanto à sensualidade deles, e quanto a toda essa indiferença, e essa corrida por dinheiro, ouro e ganância, Wall Street se tornou a fonte mais gananciosa de corrupção vil na história do homem. Eles colocaram esta nação em tal risco, em tal dívida, que não há como sair disso. Nós vivemos bem ao pé, bem
a poucos quarteirões de onde eu estou pregando esta manhã. A segunda razão, veja, o que estou pregando esta manhã é brando em comparação com o que ouço agora. Isso é certo ou errado? O que você ouve nas notícias e o que você vê constantemente sendo alimentado de forma assim que você quer desligar a TV. Mas você enxerga que Deus se move, Deus se move. Esses são os momentos de advertência, quando os profetas estão falando, porque a Escritura diz que o Senhor não fará nada, até que Ele fale por meio de seus profetas, por meio de Amós. Deus disse, eu não faço nada até alertar por intermédio dos meus profetas. A segunda razão pela qual eu creio que nós podemos presumir que o que Isaías está advertindo fala à nossa geração. Deus sempre age no julgamento. Ele sempre age quando a taça da violência está transbordando, a violência. Agora, pessoal, me deixe falar abertamente com vocês, do fundo de minha alma. Eu não sou profeta, nunca afirmei que eu era um profeta. Eu sou um vigia, apenas entre muitos. Mas ouça-me agora, não há maior violência aos olhos de Deus do que a violência dos pedófilos. Aqueles que estupram crianças, aqueles que roubam crianças das ruas e as levam para o extremo oriente e as colocam em bordéis na Índia e em todo o extremo oriente. Aqui, nos Estados Unidos, uma denominação de igreja inteira pagando centenas de milhões de dólares para resolver processos porque os seus filhos foram sodomizados. Pessoal, quando vocês se voltam para Darfur, vocês descobrem que centenas e até milhares de crianças pequenas foram feridas com facas até a morte. Quando você pensa nos milhares e milhares de bebês abortados na América e ao redor do mundo, e aquele sangue clama do chão, a Bíblia diz que Deus destruiu a era de Noé porque a terra estava cheia de violência. Deus disse, eu não suporto mais, eu não aguento mais isso. Ele foi paciente por 120 anos, com uma pregação forte e fiel, uma palavra profética. Então Deus enxergou. Pessoal, eu acredito agora, pensa no assassinato em nossas escolas, no terror de nossos filhos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ficando endurecidos com as notícias, isso não nos move mais. Eu posso dizer que isso move o coração de Deus. Agora eu acredito que o sangue clama do chão. Quanto tempo vocês acham que Deus vai suportar isso? Por quanto tempo vocês acham que Deus vai tolerar tudo isso? Mesmo aqui agora, na internet, um pedófilo está tirando fotos e dizendo aos pedófilos onde encontrar as crianças, onde é mais fácil pegar uma criança. E eles podem fazer isso e não podem ser impedidos. Pessoal, tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar em uma hora. Em segundo lugar, a destruição repentina. Quando vier, mudará a igreja. Em uma hora, a igreja vai mudar. Isso vai mudar igrejas mortas, vai mudar igrejas vivas. O profeta retrata um grande abalo, como se Deus pegasse uma oliveira que já havia sido colhida e começasse a sacudi-la. Em outras palavras, houve uma colheita, mas ainda Deus disse, eu vou sacudir tudo que pode ser sacudido. Eu vou tirar tudo e virar de cabeça para baixo, de acordo com o profeta. Porém, neste momento de tremor, algo incrível vai acontecer. Se você está com a Bíblia aberta, eu quero que vocês prossigam para o versículo 14. Agora, antes de fazer isso, não se precipite, por favor, olhe para cá. Agora se lembre, este é um tempo de devastação cataclísmica. Esta é uma era incrivelmente sombria. Este é um tempo de fogo. E no meio disso,
O que dizer do povo de Deus? O que está acontecendo na igreja? A apostasia vai mudar da noite para o dia? Tudo o que nós vemos que está errado na igreja de Jesus Cristo vai mudar. Mas na casa de Deus vai haver um reavivamento. E eu quero que vocês vejam isso, pessoal. Quando eu comecei a orar a respeito disso, e comecei a estudar e fazer as minhas pesquisas a respeito disso. Veja, isso não é... Eu não fiquei sozinho com Deus e orei e disse, Deus, fale comigo, coloque na minha cabeça o que vai acontecer. Tem pessoas em todo mundo, onde quer que eu vá, que dizem, irmão Dave, me dê uma palavra profética, o que vem a seguir? O que vai vir? Eu disse, eu não sei. Eu vou para a minha Bíblia, e se Deus fala por meio da sua palavra, então eu acredito, então eu prego. Eu vejo isso, e isso me faz gritar. Eu sei o que está por vir, você sabe o que está por vir, mas as pessoas pensam, o interesse de Deus está em sua igreja, na igreja de Jesus Cristo, sua igreja vencedora. A Bíblia diz que no meio disso haverá uma canção que se levantará das ilhas do mar, nos confins da terra haverá uma canção que se levantará no meio de tudo isso. Olhe para isso, versículo 14. Eles levantam a voz. Versículo 13. Porque será na terra, no meio destes povos, haverá um grande abalo. O que está acontecendo, fazendo tremor? Versículo 13, versículo 14. Eles, em outras palavras, eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no Oriente. Ouvistes isso? Deveria haver um amém vindo da glória da sua alma, porque no meio do fogo Deus vai ter um povo que não vai entrar em pânico. Deus vai ter um povo que vai louvar a majestade do Deus Todo-Poderoso. Ele disse que no fogo, enquanto vocês vão estar cantando, haverá uma música vindo da igreja de Jesus Cristo. Pessoal, nós não vamos cair, nós vamos subir, nós vamos estar subindo. Haverá uma canção no meio do fogo. Versículo 16, dos confins da terra ouvimos cantar. Ouvimos o quê? Sem choro, sem gemido, sem murmuração, sem reclamação, sem agonia. Mas você ouve uma música vindo da China, então você ouve uma vindo da Índia, você ouve vindo das tribos da África, de Darfur, de cada nação, está vindo de todas as ilhas do mar, está vindo dos Estados Unidos e do Canadá, da América do Sul, de todo o mundo, da última parte do mundo. Eu ouço uma música, disse o profeta, eu ouço isso, eu ouço as pessoas que estão enfrentando calamidades, eu ouço pessoas que aparentemente não possuem esperança, mas há uma música. Há um coro. Nós ouvimos mais de 150 vozes cantando aqui essa manhã. Vocês podem imaginar o grande som que está saindo das 150. Você pode imaginar milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo cantando a música quando esta hora chegar. Está chegando no momento mais sombrio de todos. Eu creio que algo vai acontecer entre os nossos jovens, especialmente os estudantes universitários. Vocês entendem que, principalmente nos últimos 10 anos, os nossos filhos, os nossos jovens estão indo para as faculdades e a fé deles está sendo roubada? Aqueles professores e mestres ateus, ímpios, têm os nossos jovens como prisioneiros por 3, 4, 5 e 6 anos, e eles continuam bombardeando eles até que não haja mais fé neles. Eles saem crendo que Deus não existe. Até como na Suécia, 80% das pessoas agora dizem que a população diz que Deus não existe. Não creem em Deus, 20% creem em Deus. Muitos alunos, e gente, acham que vai mudar, porque em uma hora, quando todos estiverem acordados e quando o mundo estiver tremendo e sacudindo, esses professores vão estar procurando alguém para falar com eles. Os pregadores da prosperidade vão distribuir suas Bíblias em busca de algo para dizer. As pessoas dizendo o que está acontecendo, porque vocês não nos avisaram. Mas acredito que nessa época tudo vai mudar nas faculdades. Vai. Todos os sobreviventes, vejam, eu não estou falando sobre o fim do mundo. Ainda há pela frente, as coisas vão mudar em uma hora, mas ainda há
falando a respeito do futuro, além disso, o anticristo. Mas vocês entendem que o anticristo não pode chegar ao poder até que haja o caos. Tem que haver o caos. Hitler veio do caos. O anticristo sairá de um mundo caótico. Existe algo de sabedoria, algo concedido a ele, um poder demoníaco que traz às pessoas algum tipo de esperança. Eu estou falando sobre um mundo secular. Mas, pessoal, tudo isso está prestes a mudar. A Bíblia diz que nós, como indivíduos, vamos mudar. Em 1 hora, nós teremos o nosso foco na vida transformado. Todo o nosso foco. Não ficaremos mais obcecados com os nossos próprios problemas e adversidades. Não estaremos focados em nós mesmos. Não ficaremos focados nos nossos problemas, por mais sérios que sejam e por mais desafiadores que sejam. Meu Deus, é muito claro. Esse não será o nosso foco. Tudo isso vai ser transformado. Tudo o que um dia nos foi caro não terá nenhum valor mais, senão as coisas que são do Espírito e do amor e de Cristo. Coisas que nós amamos serão sustentadas e absolutamente irão desaparecer. Por isto, significando a calamidade, a iniquidade de Jacó será purificada quando ele transformar todas as pedras em pó. Isso é Isaías 27:9. Ele diz, eu vou levar todos os ídolos. E ele diz, por isso, em outras palavras, este grande evento cataclísmico vai derrubar todos os ídolos. Todos os ídolos que serão esmagados em pedra. É o que a Bíblia diz. Aqui está a promessa do livro de Isaías, capítulo 27. Ele diz, naquele dia, todos os ídolos serão transformados em pó. Agora, a última coisa que o mundo vai falar é sobre esportes. Eu não tenho nada contra esportes, eu gosto de esportes, eu sou fã de futebol. Mas a Bíblia, sabe, diz que não vai haver mais nenhum acordo de 250 milhões de dólares para essas pessoas em um mundo faminto. Ele diz que tudo vai ser transformado. Vai ainda mais fundo do que isso. Deixa eu me encontrar aqui na Escritura. É aqui que nós estaremos em um campo nivelado. Ouça isso, por favor. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. Tudo será levado ao mesmo nível. Sejam presidentes, líderes mundiais, aqueles que estão na pobreza, todos enfrentando as mesmas lutas, as mesmas condições. Não haverá acepção de pessoas. Vocês estão prontos para algum conforto? Eu disse, vocês estão prontos para um pouco de conforto? Pessoal, eu não gosto de pregar assim. Nas últimas 6 semanas, eu não preguei nada além da graça. Eu corro o risco das pessoas ficarem bravas. Toda vez que eu tenho que pregar assim, as pessoas vão embora. Bem, um dia eu estarei diante de Deus. E ele disse, se você ver essas coisas acontecendo e não alertar, o sangue vai ser cobrado da sua mão. E eu li isso e eu tremi. Não deve haver ninguém que venha a Times Square Church surpreso. Você não fica sentado esperando que as coisas aconteçam, mas deixe-me contar o que o apóstolo Paulo disse. Eu quero que vocês acompanhem isso de perto antes de encerrar. Paulo disse que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E Ele disse, consolai-vos. Ele está falando sobre destruição repentina. Ele está falando sobre o tempo em que estaremos com o Senhor. E Ele disse, eu quero que vocês se consolem. Confortem um ao outro. Ele disse, se vivermos ou se morrermos, e as pessoas que temos que vir agora.
você assiste ao noticiário nos próximos 30 dias e principalmente nas próximas 2 semanas, ouça o que está acontecendo com a economia. Ouça e se lembre apenas de Deus falando, não para te deixar com medo, mas para te preparar e preparar o seu coração. Ele disse, você deve colocar a couraça da fé. Este é o apóstolo Paulo, ele disse que nestes tempos em que vivemos debaixo da ameaça de uma destruição repentina, ou conhecimento de uma destruição repentina vindo sobre a terra, quando isso nos foi dito e quando vemos e ouvimos, ele disse, vocês não devem tremer, não devem sofrer como o mundo sofre. Ele disse, não. Ele disse, vocês vão consolar uns aos outros e falar uns com os outros, dizendo, viva ou morra, somos do Senhor. Agora, se resume a isso. Depois deles, e apertar as mãos e olhar bem nos olhos e dizer, viva ou morra, somos do Senhor. Isso é o que Paulo diz. Vocês vão encorajar uns aos outros e dizer, nós vivemos ou morremos. Nós vamos viver com Cristo. Estamos rumando para a vida eterna em Cristo. Pessoal, eu estou pedindo a Deus e cada vez mais, você diz, bem, você pode chegar a esse ponto porque você está velho agora. Mas vejam, eu estou chegando a um lugar onde eu não vou viver com medo. Eu não vivo com medo. Eu quero estar aqui na cidade de New York e se algo acontecer nessa cidade, eu quero estar aqui no meio disso tudo. Eu não quero que o medo da morte tenha domínio sobre mim. E você não pode ter liberdade, até que se console com a palavra de Deus, dizendo, aconteça o que acontecer. Se acontecer amanhã, bendito seja Deus, eu vou sair gritando nas ruas, dando glória como todos os santos de Deus. Eu vou passar da morte para a vida. Não devemos viver com medo, não devemos viver em cativeiro. Você diz, bem, irmão Dave, você já nos colocou com medo e agora está nos tirando isso? Não, essa é a obra do Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo. Glória a Deus. A minha mensagem hoje é que há um cântico saindo disso. E se vocês deixarem isso ser edificado, desencorajado, se você sair daqui dizendo que nada mais é que tristeza e desgraça, sim, é em um nível humano, mas em um nível espiritual é a vida eterna, é vida. Eu apenas tenho um pensamento secreto em meu coração. Provavelmente apenas os pensamentos de David Wilkerson. Mas eu tenho um pressentimento, assim como antes do dia 11 de setembro, onde o Espírito Santo se moveu nessa igreja e em outras congregações e nos alertou. Havia momentos de silêncio e nós estávamos sentados por 15 minutos nessa igreja, pouco antes da explosão, e estava falando, Deus estava falando com a gente para não ter medo. Vai ser diferente dessa vez. Eu acredito que se algo irá acontecer nessa cidade ou em qualquer outro lugar, acontece que os santos de Deus serão vivificados pelo Espírito Santo e haverá alguns cânticos, clamores e louvores a Deus para encorajar o corpo a fortalecer o seu espírito. Agora se levante. Eu repreendo o espírito de medo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele não nos deu espírito de temor, mas de amor, poder e uma mente sã. Pessoal, eu tenho o Espírito Santo sobre mim agora. Eu tenho o Espírito Santo em minha alma. Ele quer vir sobre vocês. O Espírito Santo quer vivificá-los, tirar o medo do coração de vocês. Vocês jovens que estão no coral, os jovens que estão me ouvindo agora. Há um futuro. O mundo inteiro pensa que não há futuro. Pessoal, este é simplesmente o começo do nosso futuro. É apenas o começo do nosso futuro. Aleluia. Eu me sinto tão bem. Vai haver muitas pessoas que, quando estiverem ouvindo essa mensagem, vão desligar rapidamente o aparelho. Eles desligaram. Eles deveriam ter ficado e ouvido os louvores e os clamores do povo de Deus nessa casa. Aleluia. Haverá um cântico. Alguém te pergunta essa tarde, ou amanhã, ou na próxima semana, o que o pastor Dave pregou? Você diz, avivamento. Um cântico em um momento de dificuldade.
Eu tenho que dizer isso para encerrar. Ouça com atenção, por favor. Vocês devem cantar no presente fogo. No meio da adversidade, nos momentos de dificuldade financeiro, seja o que for, vocês têm que ter um cântico. Você diz, Deus espera que eu cante? Pessoal, deve haver um pouco de silêncio. Há algo muito quieto e constante na alma que canta. Grande é o nosso Deus. Ele diz que eles vão cantar sobre a majestade de Deus. Grande é o nosso Deus. Pessoal, eu caminho pelas ruas e eu canto. Eu canto apesar das crises. Eu canto apesar de todas essas coisas. Há algo que Deus coloca no coração. E você tem que ouvir o seu cântico agora. Ou vai ser tarde demais para obtê-lo. Obtenha agora, controle esse cântico. Há cânticos durante a noite e há cânticos durante o fogo. Alguns de vocês estão em meio ao fogo. A Bíblia diz, edifique a sua fé. O apóstolo Paulo disse, revista da couraça da fé, do amor e da esperança. Oh, louve a Deus pela esperança que está em nossos corações.